Ordeu. Por séculos, os humanos eles estiveram no topo da criação, até que estranhamente uma descoberta genética mudou tudo. Essa composição genética era superior em comparação ao dos humanos, e esses novos humanos eles foram chamados de químios. No começo, os químios apresentavam só uma maior resistência e maior força física do que uma pessoa normal, e com o passar do tempo eles evoluíram ganhando poderes elemental, manipulação corporal e mutação genéticas, mas dentre esses químios existiam outros que tinham poderes capazes de dizimar a raça humana, e esses foram chamados de Rank Deus. Tudo começa com Che, que estava participando de um torneio de luta. Porém, esse torneio só poderia entrar caso você fosse um químio. Se você fosse um ser humano, você teria que assinar um termo dizendo que você concordou que você ia morrer. O Che ele não tinha poder, ele entrou como humano. E humanos normais não podem lutar contra químios, mas como ele assinou o termo, ele poderia lutar. Só para vocês saberem, os químios mais fracos ainda são mais fortes que os seres humanos. Então, até o mais fraco seria mais forte que ele. Só que Che, ele sabia que aquele químio, ele era muito amostradinho. Então ele esperou o momento exato que ele iria baixar a guarda para tentar nocauteá-lo. Assim ele conseguiu buscar esse nocaute. Mesmo com essa vitória, o seu corpo sofreu muitos danos. E no dia seguinte, ele sabia que a guerra iria começar, já que ele iria para a academia do seu professor. O seu amigo foi pessoalmente buscá-lo na sua porta. E o amigo já sabia que o Léo Thomas, que era um dos heróis vivos, uma das pessoas mais fortes ali do mundo, uma pessoa que tinha um poder de rank Deus. Léo ele treinou Che e os outros alunos dele desde criança, então ele tinha um vínculo muito grande com eles, ou usando as técnicas que ele ensinou para eles para machucar alguém. Léo ele tem um poder Eloise. Esse poder, cara, é extremamente poderoso. É um dos 4 poderes primordiais. Vocês vão entender mais pra frente quando vocês lerem a novel. Só que no meio da correção que Léo tava tendo ali com o Che, apareceu um dos alunos dele, que era o Hokashi, que era um dos top 50 mais fortes daquele mundo. Porém, Hokashi ele foi expulso há muito tempo atrás, já que ele matou um dos outros alunos. Mas Léo acabou percebendo as intenções do Hokashi e acabou tirando ele de lá. Quando anoiteceu, o Che dizia pra Léo que iria ajudá-lo a arrumar o dojo, só que Léo mandou ele embora para que ele retornasse para casa, já que o Léo viu que o corpo dele estava totalmente quebrado. Che ele não sabia, mas quando ele soube já era tarde demais. Naquela mesma noite, o Hokashi voltou junto com o sobrinho dele e assassinou o Léo no dojo dele. Léo ele estava muito fraco devido à idade, mas mesmo assim ele acabou ferindo o olho do Hokashi. O Hokashi ele não foi simplesmente para aquela cidade para matar o Léo, ele foi lá para poder promover um torneio de luta. E quando o Che e os seus amigos descobriram que ia ter esse torneio, eles acabaram se inscrevendo, porque sabem que o vencedor desse torneio teria a chance de lutar contra o Hokashi. E essa seria uma ótima oportunidade para que eles pudessem matá-lo. Ó, pessoal, esse mangá aqui, ele é muito complexo, tá ligado? Mano, a história, ela vai desenvolver muito mais lá pra frente. E vocês têm que ler pra vocês entenderem. Sistema Supremo do Magnata. Você nunca deve perder as oportunidades da vida, pois o passado, ele não espera o presente chegar. Wang ele estava pedindo para o seu chefe uns dias de folga. A sua mãe estava muito doente. Como não tem muitas pessoas para cuidar dela além do seu pai, ele queria tirar um pouco o peso das costas do seu pai. Por isso que ele queria ficar com a sua mãe no hospital. Porém, o seu chefe repreendeu ele visando que a empresa tem que ser a prioridade dele. Como o Wang trabalhava nas mídias sociais, ele era um digital influencer que trabalhava mais nas partes do jornalismo e ele também montava roteiros. O seu departamento ele estava com poucas pessoas, então ele era essencial para a empresa. O seu chefe ele infernizou e acabou botando ênfase nessa situação. O Wang até disse que poderia transferir o trabalho para dentro de casa, ele poderia fazer a casa dele, mesmo que ele trabalhasse ainda mais, mas ele poderia fazer a casa dele só para ficar lá com a sua mãe. Mas o seu chefe repreendeu ele de novo, dizendo que ele tem que cometer alguns sacrifícios para ele receber algum tipo de promoção na empresa. Aí seu chefe relata alguns acontecimentos que aconteceu com ele quando ele também era um funcionário. Nosso protagonista Wang, ele sempre enfrentou o pior, e ele foi contratado pela essa empresa só pelo seu talento mesmo, já que ele não veio de faculdades muito grandes. Ele pegou uma faculdade de terceira categoria, comparada aos outros ali funcionários que estão na empresa. E sabendo que o seu chefe não ia dar o braço a torcer, Wang resolveu se retirar da sala. Mas era tarde demais, o seu pai acabou contando para ele que o hospital estava com urgência de pagamento. O dever dos pais não é sobrecarregar os filhos, então o pai dele resolveu ocultar que ele estava pagando o hospital sozinho. E quando ele contou para o Wang, já era tarde demais. A sua mulher, que era a mãe dele, seria literalmente despejada do hospital se ela não pagasse as despesas. O Wang ele prometeu para o seu pai que ele ia cobrir a despesa daquele mês, mesmo ele tendo que gastar todas as economias dele, e que não importaria o que aconteceria, ele iria arrumar um dinheiro para poder ajudar a custear as despesas médicas da sua mãe. Deixando seus pensamentos fluírem, ele percebeu que ele ainda é jovem, então ele pode arrumar outro emprego em outra empresa. E a sua mãe não pode esperar por ele, fazendo com que o Wang ele fosse até o RH para pedir demissão. Por ele ter feito essa escolha bem difícil na sua vida, ele acabou sendo escolhido por uma tela de sistema, que era a tela de sistema do Magnata, que reconheceu o sacrifício dele e deu uma recompensa em dinheiro para ele. Depois da histeria de ter visto algo na sua mente que nunca apareceu na frente de ninguém,
Wang ele aceitou que realmente o dinheiro estava na sua conta. Ainda era muito cedo, mas ele acabou sofrendo uma outra situação que ele recusou o convite de uma gata. Isso acabou surpreendendo a Telesistema. Então ele percebeu que toda vez que ele surpreendesse a Telesistema, ele receberia um prêmio em dinheiro. Como esse sistema surgiu na sua dificuldade, Wang pretende usar esse dinheiro para ajudar a pagar as despesas médicas da sua mãe até curá-la e dar também uma boa vida confortável para eles. Mas primeiro ele também vai curtir um pouquinho da sua vida confortável, né? Já que ele sempre viveu abaixo de todo mundo. O entomologista do clã. A chuva, quando ela vem, ela sempre costuma trazer mistérios com ela. O clã Tang, percebendo que naquele lugar que aparentava ser abandonado, residia uma criança. Eles até estavam em maior número, porém o patriarca da família decidiu pedir a permissão daquela pessoa para poder adentrar no clã, para poder passar a noite, já que estaria chovendo muito. O Wei Ryong só queria continuar sua rotina normal, e vendo que eles foram gentis com ele, o mesmo permitiu a estadia deles lá. E um laço de confiança entre ambas as partes acabaram de ser formado. Ho Ryong, depois de resolver esse conflito, ele foi até sua estalagem, já que lá ele guardava um grande segredo. Os seus segredos estavam com fome. Nos seus aposentos habitava vários insetos e vários animais venenosos. Qualquer pessoa ficaria bem nervosa com isso, mas ele não. Ele contou que, na verdade, ele veio parar nesse mundo. Antigamente, no seu outro mundo, ele era um biólogo que lidava com animais venenosos. Quando ele completou 1 milhão de inscritos, ele resolveu viajar para vários países para conhecer as 10 serpentes mais venenosas do mundo. E quando ele chegou na top 5, que é a Mamba Negra, ele foi até a África lá para conhecê-la, porém ele acabou perdendo a Mamba Negra. Achou que a cobra tinha fugido, porém quando ele foi levantar para poder pegar uma coisa em cima do armário, ele lembrou que as cobras geralmente elas ficam em lugares escuros e frios, e a Mamba Negra acabou mordendo ele. Como ela é uma das top 5 mais venenosas do mundo, ele morreu na hora. E ao abrir seus olhos, ele percebeu que ele estava nesse mundo estranho. Só que a diferença desse mundo para o outro mundo dele é que nesse mundo os animais venenosos estão praticamente na sua porta. Antigamente ele teria que ir no Ibama, pegar a licença sobre esses animais. Agora não, ele pode criar esses animais. E no meio dessa explicação que ele estava dando na sua vida anterior, o patriarca que veio falar com ele mais cedo, chamou ele para se alimentar com eles, para comer com eles. Como fazia muito tempo que ele não comia carne, ele acabou indo. E papo vem, papo vai, o líder do clã acabou confessando o motivo dele estar ali. Estavam caçando uma centopeia gigante, que era a centopeia das costas azuis. Eles iriam utilizar o núcleo venenoso dela para fazer um antídoto para curar a filha do patriarca. Como essa missão era muito importante, foi o avô, que era o ancião do clã, e o patriarca, que era o filho dele, porque a missão era a neta e a filha. Porém, eles não estavam conseguindo achá-la. E o nosso protagonista, para recompensar a comida que eles estavam dando para ele ali, ele resolveu falar para eles, dar uma direção para ele, já que ele conhecia vários animais venenosos. Então ele sabia que uma centopeia, geralmente elas ficam em lugares onde tem muitas árvores. E ele deu outra dica para eles. Aonde eles chegarem, que não tiver nenhum animal por perto, é porque a centopeia tá ali, porque elas são animais territorialistas. Enquanto eles estavam lá caçando a centopeia e achando ela, e lutando contra ela, o nosso protagonista aproveitou esse momento aí de descuido deles, para poder achar o ninho da centopeia e roubar alguns ovos, para poder criar a centopeia, já que ele descobriu que elas ficam no tamanho de um caminhão e ela pode até engolir um ser humano. Então ele queria testar a sua tese. Só que depois que o patriarca conseguiu derrotar a centopeia, ele resolveu chamar o nosso protagonista para o seu clã. Porque é muito raro achar pessoas que cuidam de animais principalmente venenosos, já que as curas geralmente são produzidas através dos venenos. Como o nosso protagonista não tem nada a perder, talvez ele vai com eles. Que colheita abundante, senhor rei demônio! Quem aqui não quer acordar em outro mundo, principalmente com um poder extremamente forte? O nosso protagonista, Kim, foi para outro mundo, porém no corpo do rei demônio Credos, que era apenas o boss final. Quando Kim abriu seus olhos e percebeu que ele estava num outro mundo que era semelhante ao jogo que ele estava jogando, agora ele acabou adentrando nesse mundo, que era Paladino de Sangue. Era um jogo baseado no herói ancião que acabou acordando do coma para matar especificamente o rei demônio. E adivinha quem está no corpo do rei demônio Credos? Kim, ele não queria morrer, sabendo o principal motivo do rei demônio buscar essa luta contra os humanos. O reino dos demônios, eles tinham uma escassez de alimento, então por isso que os demônios estariam indo atrás do reino dos humanos para tentar buscar alimento, então teria ali um conflito de interesse. Nenhum queria ceder o espaço do outro, então eles iam ter que lutar para ver quem venceria na força. Por isso que o herói ele acabava até ajudando os humanos para poder matar o rei demônio, que esse era o objetivo final do herói. Junto com seus 4 grandes generais, o príncipe bebê de sangue Ashuratin, a monarca de frio Suji, o arquiduque da neva Artiken e o tirano das rochas Baal, iniciaram essa guerra contra os humanos. Kim resolveu usar sua autoridade como rei demônio para cancelar aquela guerra por enquanto. Quando ele estava no seu corpo normal, que era o de Kim,
Ele se tornou um grande agricultor, visando ficar ricos, estudando dia e noite biologia. Infelizmente, no mundo real, seus talentos não foram usados. Seus professores começaram a tirar proveito da sua inteligência, sem pedindo favores pessoais, e eles sempre roubavam a glória para eles mesmos. O único momento que ele poderia fazer suas próprias escolhas era quando ele jogava Paladino de Sangue, e depois de zerar o jogo 19 vezes, mudando a dificuldade do ambiente toda vez que ele zerava, Ken resolveu tentar pela 20ª vez. Entretanto, sem nenhuma escolha, ele acabou adentrando dentro do jogo, sendo puxado para ele. Enquanto ele se lembrava um pouco de como foi entrar nesse mundo, Zerapus, que era um dos mordomos mais fracos, porém ele morreu com honra contra o herói, veio avisá-lo que os 4 grandes generais estavam criando um motim, já que achavam que o rei demônio estaria fraco. E no mundo dos humanos, o mais fraco ele não pode governar os mais fortes. Sabendo que não teria muito tempo, Ken resolveu estudar um pouco o solo daquele ambiente, para ele tentar saber o que ele poderia fazer para transformar aquele solo de infértil para um solo fértil. Ele percebeu que o solo ele estava encarecido de nutrientes para poder ele virar um solo fértil. Então Ken vai usar todo o seu conhecimento do mundo real, quando ele treinou na faculdade, para tentar transformar aquele solo que não tem nenhum tipo de utilidade em um solo que vai trazer alimentos para eles, para que os demônios não precisem travar uma guerra com os humanos, e vai tentar arrumar um jeito de despertar e desbloquear os poderes de Kratos, porque já que ele foi parar nesse mundo, ele tem que fazer missões para desbloquear esse poder, tentar não morrer pelos seus subordinados e nem pelo herói que estaria por vir atrás dele, já que o herói também despertou. A Noite dos Pagões Desalmados. Tudo começa na fronteira do território Kazel, um lugar que já foi banhado pela beleza vasta de uma floresta, e agora o solo está sendo afetado brutalmente por uma seca. O solo estava morrendo, o povo estava definhando lentamente. Os animais que eram robustos agora estão perecendo perante o sol. O povo foi tomado pelo medo de uma morte dolorosa e lenta, levando a todos a ter o mesmo pensamento, querer fugir daquela prisão. Percebendo que seu povo estava fugindo, o Marquês Kanzel considerou aquilo um ato de traição e ordenou que seus soldados punissem a todos que resolvessem fugir do território. Não importava se fosse homem, mulher, idoso ou criança, todos eram punidos do mesmo modo. O povo se perguntava quem foi que ordenou esse ataque tão covarde. Foi o filho do Marquês Kazel. Ele era considerado um mago muito poderoso, que corria em suas veias o sangue dos reis, que era um sangue divino. Mesmo que fosse alguém que foi presenteado com tudo, até com sangue divino, ele era muito cruel, ele punia severamente o povo. Existe uma forma de tortura que é pior do que a morte. Essa pessoa lhe era furada uma parte do seu corpo, e depois ela era pendurada como carne, para que ela sangrasse lentamente até a morte, até que entrasse em um estado de choque hipovolêmico e morresse lentamente. Os filhos e as esposas, eles eram obrigados a segurar os seus parentes, para que eles não sangrassem até a morte. Caso eles deixassem seu parente cair, essa pessoa sangraria muito mais. Safia, ela foi obrigada a passar por isso, segurando seu marido Ivan. Nem mesmo um soldado que foi ordenado pela igreja a ficar perto do filho de Kazel pôde fazer alguma coisa, já que ele tinha um sangue divino, então ele teve que aceitar aquela crueldade com o povo. No meio daquele sol escaldante, segurando seu amado, Safia se lembrava dos seus dias felizes com Ivan, quando ele deu uma moeda de dote para ela. A moeda era a moeda do clã dos Arautos. Essas pessoas eram capazes de enfrentar aqueles que foram abençoados pelo poder divino. Eles eram um bem que punia o bem. Quem tinha um poder divino era considerado joias perante a todos. Pelos arautos punir eles eram considerados pessoas hereges, mas através de um desejo tão poderoso, se a pessoa desejasse muito através da moeda e realmente seu desejo fosse um desejo digno, essa pessoa seria atendida pelos arautos. Safia, devido a tamanha determinação e só largando o corpo do seu amado em sua morte, e antes que o seu cadáver caísse no chão, Azadin, que era um arauto, resolveu vir conceder o seu desejo, que era punir aquela pessoa que dizia ser o bem, mas na verdade era o mal.